Já faz bastante tempo desde o último vídeo, e olhando pra trás, é estranho perceber o quanto as coisas podem mudar em basicamente 2 anos. Durante todo esse tempo em que eu me afastei do canal, eu acabei levando os desenhos e minhas criações em segundo plano, e hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. Esse não vai ser um vídeo muito longo, eu quero apenas conversar e explicar sobre o meu sumiço, para eu apenas não voltar do nada como se nada tivesse acontecido. Quero falar sobre o que aconteceu comigo, sobre o que eu aprendi durante todo esse tempo e sobre o próximo capítulo que começa a partir de agora. Olá, eu sou o Evans, e se esse é o primeiro vídeo que você vê do meu canal, seja muito bem-vindo. E se você já era inscrito do meu canal, muito obrigado por ainda estar aqui. Eu sei que faz muito tempo, mas estamos de volta aí. Eu queria dizer que o principal motivo desse meu afastamento da internet foi por causa tanto da faculdade quanto do trabalho que eu comecei ao mesmo tempo nesses anos passados. No meio de 2024 até o começo de 2025, minha vida passou por grandes mudanças. Em determinado momento eu precisei direcionar mais minha energia nessas áreas, mas não me entenda mal. Eu não me afastei porque eu perdi o interesse em criar ou que eu não via futuro para o que eu estava fazendo. Durante todo esse tempo, eu tive bastante oportunidade para refletir e comecei a olhar para meus projetos de uma forma diferente. Alguns desses projetos eram ideias que eu já tinha comentado em vídeos anteriores, outros existiam apenas nos meus cadernos e anotações, os quais eu venho carregando desde muito tempo. Eu acho que já há mais de 10 anos para ser mais exato. Mas uma coisa que todos tinham em comum era o tamanho da expectativa que eu colocava sobre eles. Eu queria que tudo fosse o mais perfeito possível, mas nem sempre nossas expectativas são alcançadas. E sem perceber, eu comecei a transformar tudo aquilo que deveria ser algo divertido e criativo em algo que parecia cada vez mais difícil de se começar. Como eu passei muito tempo planejando, pensando em animações, ilustrações e vários outros projetos que eu queria fazer, eu percebi que acabava gastando toda a minha energia somente planejando, e quase não colocava nada em prática. Ao mesmo tempo em que eu estava pensando nos projetos, eu também estava pensando nos vídeos, e no final das contas eu acabava dividindo minha atenção entre os dois, gerando 2 trabalhos totalmente diferentes, duplicando o trabalho, então algo que poderia ser mais simples acabava se tornando uma grande dor de cabeça. Foi aí que eu percebi uma coisa. Antes, eu tentava criar projetos para produzir conteúdo. Agora, eu quero usar meus projetos para produzir o conteúdo. Parece uma pequena mudança, mas para mim fez toda a diferença. Porque ao invés de ficar só procurando o próximo assunto para um vídeo e ao mesmo tempo continuar com meus projetos pessoais, eu posso focar em construir algo e compartilhar todo o processo. Assim eu vou juntar o útil ao agradável. Então, daqui pra frente, eu quero fazer as coisas de forma diferente, um projeto de cada vez, construindo tudo com mais calma, compartilhando o processo enquanto ele acontece, e principalmente voltando a aproveitar a jornada em vez de apenas pensar no próximo vídeo. E acho que a melhor forma de colocar isso em prática é através do projeto que estou começando agora. Eu decidi começar a trabalhar em uma one shot. E você pode se perguntar, o que é uma one shot? Bom, em uma explicação bem simples, é basicamente uma história em quadrinhos ou mangá com apenas um capítulo. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo. Ó o spoiler. Bom, essa ideia surgiu porque eu estava desenvolvendo um outro projeto chamado Spy in the Shadows. E eu fiz até alguns vídeos com relação a esse projeto. Porém, conforme esse projeto crescia, também se tornava cada vez mais complexo. E esse era o primeiro projeto desse nível de complexidade. Eu nunca tinha feito nada assim na minha vida. Então eu estava cada vez querendo que tudo ficasse o mais perfeito possível. E eu não estava nada feliz com o resultado que eu estava tendo. E pra falar a verdade, eu ainda sinto que preciso melhorar muito. Mas isso é algo que se alcança com o tempo e com experiência. E como eu não tinha nenhuma experiência produzindo algo desse tipo, do início ao fim, percebi que seria melhor começar por algo mais simples. Por isso, antes de partir para projetos maiores e complexos, eu quero criar algumas one-shots e usar cada uma delas como uma oportunidade para aprender, experimentar, errar e evoluir, que faz parte do processo de aprendizado. Assim, um passo de cada vez. Dessa maneira, eu tiro um peso das minhas costas e uma expectativa enorme que eu mesmo acabo criando, e me permito curtir todo o processo, e não só esperar o resultado. Eu ainda pretendo voltar para os projetos antigos que eu já falei, projeto do meu personagem que eu comecei, eu fiz o design dele, mas eu não terminei. Mas isso depois de conseguir uma certa experiência com os meus próximos trabalhos. Bom,
esse novo projeto ainda está bem no começo mesmo. Eu já tenho alguma ideia de como eu quero seguir com a história, eu já sei até como concluir ela, mas eu ainda não cheguei a estruturar o texto em si. Estou organizando as ideias e planejando tudo com calma. Mas o próximo vídeo do canal já está em produção e tem relação com isso. Nele eu vou mostrar todo o processo da criação do protagonista dessa história, desde as primeiras ideias que eu tive até as tomadas de decisões que ajudaram a construir o personagem. Também vou compartilhar alguns detalhes sobre o projeto, sem revelar demais, é claro. Então, se você quiser acompanhar o desenvolvimento dessa nova fase e dessa história desde o início, considere se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. E esse vai ser o futuro do canal, trazer o processo da minha evolução como artista e como pessoa em si. Eu quero incentivar outras pessoas também a irem atrás dos seus próprios sonhos e entender que tudo faz parte da jornada. Como eu fiquei muito tempo fora, com certeza eu tenho muito mais ideias, né, e muitos outros projetos, mas isso eu deixo para vídeos futuros. Como eu disse, um passo de cada vez. Bom, para você que ainda está aqui mesmo depois de todo esse tempo, e eu te falo, já faz um bom tempo, muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como isso é importante para mim. E se você chegou agora, seja mais que bem-vindo mais uma vez. Espero que possamos evoluir juntos. No fim das contas, eu percebi que não preciso fazer tudo de uma vez. Eu só preciso começar. E eu acho que esse é um bom momento para começar. Bom, eu sou o Evans e eu te convido a continuar nessa jornada comigo. Até a próxima.